Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon Medeiros, sou químico industrial, especialista em cosmetologia, tenho uma vivência de mais de 20 anos em indústria de cosméticos e quero com esse conteúdo falar com você, formulador de uma indústria de cosméticos. Então você que tem aí a missão de gerenciar e de cuidar das formulações, criar novas formulações, você sabe que isso é um patrimônio muito valioso de uma indústria de cosméticos e isso exige uma atenção muito grande, uma segurança muito grande e uma capacidade gerencial para que você consiga avançar com o desenvolvimento de um produto, de modo que você tenha o mínimo possível de retrabalho, máximo possível de assertividade para você conseguir cumprir os prazos, tanto de custo de formulação quanto prazo de lançamento. Então, esse vídeo é para você, formulador. Reforçando, eu sou o Filemon, especialista em cosmetologia e 3 anos atrás lançamos o Consolidaí, software para a indústria de cosméticos. Somos especialistas nesse segmento e no software temos uma série de funções, inclusive para o formulador, para fazer toda a gestão de formulação, técnica produtiva, da gestão industrial como um todo, bem como também a parte administrativa, de modo que englobe toda a indústria de cosméticos. Mas o meu objetivo nesse vídeo não é ficar falando do software, eu quero de fato contribuir com você, formulador, para que você tenha um ambiente estruturado suficiente para cuidar de modo adequado aí da sua formulação. Beleza? E aí, para isso, eu separei aqui alguns pontos, algumas dicas, algumas orientações práticas mesmo, para que você, no seu dia a dia, consiga operar com mais eficiência aí na sua indústria. Seja você um formulador individual, né, sozinho aí dentro da indústria, ou você que faz 1 milhão de coisas, inclusive a formulação, ou se talvez você tenha uma equipe, talvez uma indústria um pouco maior, que tenha aí alguns formuladores, seja qual for o seu perfil aí, ou o perfil da sua indústria, esse conteúdo é para você, formulador, beleza? Então vamos lá, algumas dicas, eu fiz aqui algumas anotações para eu não me perder. Então, algo muito simples é a primeira coisa, você numerar as versões, né? Então você começa um projeto novo, é muito importante você numerar as versões, porque certamente você não vai acertar a sua fórmula de primeira, e se você não numerar as versões, muito possivelmente em algum momento você vai perder o fio da meada em qual versão da formulação você está. Isso também é importante para você ver quantas versões você fez até chegar naquela que foi aprovada pelo seu cliente final ou pela marca que está terceirizando, enfim, de modo que você saiba quantas tentativas foram feitas ao longo do tempo para chegar naquela formulação. Essa é uma dica básica, mas muito importante. Uma segunda dica, controlar as revisões. Beleza, você vai fazer várias versões, você sabe o que você revisou em uma em relação à outra, de modo a você não ficar dando voltas em volta do próprio rabo, no sentido de fui lá, aumentei a essência, depois tirei a essência, aumentei um tensoativo, depois tive que tirar, troquei tensoativo, voltei, e chega um momento, dependendo da complexidade do projeto e quantas pessoas estão trabalhando nele, e até mesmo a revisão, se for a revisão de um cliente externo, pode ser que você seja solicitado para fazer algo que você talvez até já tenha feito, já tenha testado, já tenha feito a amostra e o cliente simplesmente está perdido e está te deixando louco aí. Então, você ter esse controle de revisões para ver se você não está dando voltas é muito importante. Então, numerar as suas revisões, para você saber quantas fórmulas você já fez daquele projeto e também fazer um controle de alteração. Então, essa é uma segunda dica. Atrelado a isso, você também tem a padronização de preenchimento. Então é muito importante que você tenha uma forma adequada de preencher a sua formulação. Não ter codinome para as matérias-primas, porque senão você pensa que usou uma, depois pensa que usou outra, ou talvez você passe essa formulação para um segundo formulador dar continuidade. Talvez você foi promovido, foi para uma outra parte da indústria no tempo daquele projeto e um segundo formulador vai pegar para que ele tenha clareza de saber, opa, essa matéria-prima é essa e não aquela. Então, no sentido de como na indústria cosmética tem muita sinomínia, né? Então muitos nomes parecidos ou nomes que dizem respeito ao mesmo ingrediente, é interessante você ter uma padronização adequada para que não haja equívocos, em especial, porque senão lá na frente, na hora de você transcrever a escala para nível de produção, se isso não estiver claro, padronizado e muito bem adequadamente preenchido, lá na hora de transcrever a escala pode ocorrer um desastre de troca de um tensoativo, de troca de um óleo de uma planta para um extrato de uma planta. Se você escrever só o nome da planta, vai gerar confusão e isso pode dar problema lá na frente. Então essa padronização é bem importante também para você fazer esse cuidado das suas formulações. O terceiro ponto, na verdade, é acesso multiusuário. Então é muito interessante que você, na hora de fazer a gestão das suas formulações, você ter condições de compartilhar essa informação com outros usuários que façam sentido para o projeto. Se você trabalha com mais de um formulador aí na sua equipe, é importante que você consiga compartilhar isso de um modo adequado.
sem perder segurança. O que eu quero dizer com isso? Se você manda essa fórmula para alguém, para ela fazer a revisão dela, isso volta para você, como você vai fazer esse controle da versão dessa formulação de um modo adequado? Fica muito difícil. Então é importante que você tenha ou um sistema ou uma planilha do Docs com uma restrição ali de quem pode acessar, de tal modo que você consiga gerenciar quem está acessando e trabalhar 4 mãos, 6 mãos, enfim, do tamanho da equipe que você tiver, sem prejuízo de informações. É muito difícil você ter um bloqueio, um cuidado muito preciso quando você está fora de um sistema, porque você não vai ter ali um controle de acesso tão rigoroso, alguém pode ir lá e deletar alguma coisa e não vai ficar registrado quem foi que deletou, uma troca de concentração de alguma coisa, seja por má fé ou por um erro mesmo humano, na hora de esbarrar no teclado, qualquer erro parecido com esse. É necessário compartilhar informação em alguns momentos, mas você tem que ter todo o cuidado para que essa informação não seja também prejudicada, não seja corrompida, seja por um erro no próprio Excel, na própria planilha, ou de algum formulador menos experiente, maldoso ou equivocado mesmo, inadvertidamente vai lá e falha na sua operação. Um quinto ponto, ele está muito atrelado a essa questão do multiusuário, é você ter um ambiente com acesso limitado e seguro. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas da sua equipe que talvez eles podem só visualizar aquilo, outros podem editar, outros podem excluir. Então, se você tem um software, tipo exemplo Consolidaí, você vai conseguir fazer tudo isso de um modo muito mais simples, enfim, você vai fazer controle de tudo isso de um modo extremamente rigoroso, fácil de fazer. Mas caso você não tenha um software tal como esse, é importante que você tenha uma estrutura pela qual você consiga limitar isso. Porque senão você vai deixar a sua fórmula algo que é muito valioso para a indústria. Se você deixá-lo exposto, você vai incorrer em muitos prejuízos, levar a indústria a muitos prejuízos, ficar ali patinando com um projeto que não vai avançar, pelo menos não na velocidade que poderia. Então, meu desejo com esse vídeo é deixar pelo menos essas 5 dicas para você, formulador, no dia a dia da gestão da sua formulação. Aqui o meu objetivo não é dar dica de formular propriamente dito, meu objetivo, meu desejo aqui é deixar de fato alguns insights para você fazer uma boa gestão do seu P&D. O Consolidaí, software que eu fundei 3 anos atrás, com base nos meus 20 anos de indústria de cosméticos, com base na minha experiência como formulador, formado especificamente. Então, eu dei aqui essas 5 dicas, poderia dar outras, mas eu creio que essas talvez sejam as principais, as mais basilares para que você, formulador, tenha as boas práticas na parte de desenvolvimento de formulação. Se te interessa o assunto de levar isso, as suas formulações, o seu P&D, a gestão do seu P&D, para dentro de um sistema, o Consolidaí certamente vai poder te ajudar com essas coisas que eu já falei aqui e com outras que eu nem cheguei a citar, tais como controle de custo, por exemplo, para você chegar o produto no custo que você precisa, gestão do dossiê, então emissão do seu dossiê para notificação na Anvisa, a questão de você levar isso também para a produção, você transcrever de escala com apenas um clique, uma série de outras coisas que eu poderia trazer, desdobramento de blends, por exemplo, já ter a sua fórmula de composição para poder chegar no verso do produto de modo automático, tanto na própria linguagem padrão, que é o INCI, quanto também na linguagem em português, enfim, uma série de outras coisas. Eu não quero me aprofundar aqui. Se você tiver mais interesse no assunto, eu vou deixar aqui na tela, na descrição, alguns links para você falar com a nossa equipe para entender um pouco mais sobre isso. Meu objetivo aqui nesse canal é ajudar e dar dicas específicas para esse segmento de indústria de cosméticos, de onde eu vim e para onde eu desenvolvi esse mercado, esse produto Consolidaí, que é para consolidar a operação das indústrias de cosméticos brasileiras. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Se gostou, deixa seu gostei, compartilha, enfim, se inscreve no canal que tem muito conteúdo aqui especificamente para esse segmento. Beleza? Grande abraço, até a próxima.